Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos um relato enviado pelo Sérgio. Então fiquem agora com o relato do inscrito do canal A Hora do Além. Boa noite, Feliciano, e todas as pessoas que estiverem vendo esse vídeo. Meu nome é Sérgio, eu já fui policial militar. Hoje não estou mais nessa função. Ouvindo os relatos aqui do seu canal, eu decidi compartilhar esse fato que aconteceu comigo quando eu tinha por volta de uns 25 anos de idade. Eu sou natural de uma cidade no interior de Minas Gerais, mas eu comecei minha carreira na polícia na região de Campinas e Valinhos. Nessa época, eu estava afastado das minhas atividades devido a um acidente doméstico. E um parceiro de equipe me indicou para que eu trabalhasse cuidando de uma fábrica durante a noite. Com essa indicação, eu fui conversar com o dono da fábrica. O dono da fábrica me pediu para que eu puxasse o turno das 19 horas até as 7 da manhã. Fechamos um valor que ficaria bom para ambas as partes. E depois de uma semana, eu comecei a trabalhar nessa fábrica. Os funcionários saíam do local por volta de umas 18 horas e só retornavam na parte da manhã às 7 horas. Nos finais de semana, ninguém trabalhava, somente alguma manutenção ou jardinagem. Quando eu fui conversar com ele a primeira vez, ele me disse que eu não era o primeiro policial que estava fazendo bico naquela fábrica, que ninguém ficava por muito tempo, mas ele não me disse qual era o motivo. Eu tenho que dizer que quando eu comecei a trabalhar no local, eu senti uma coisa estranha. Eu não sabia dizer o que era, mas eu senti uma angústia, uma tristeza e já tinha vontade de voltar para minha casa. Os dias foram se passando e nada havia acontecido, até que o primeiro fato sobrenatural aconteceu. Eu sempre parava o meu carro e ficava com o pisca-alerta ligado, fazendo as rondas pelo perímetro. Em uma dessas rondas, eu estava na parte superior da empresa, que era fundo com outra fábrica. Já na frente da fábrica, dava acesso à pista, então você via o movimento dos veículos. Em uma certa hora na madrugada, eu estava andando e de longe eu vi que alguém se aproximou do portão. Só que quando eu fixei meu olhar, eu vi que essa pessoa estava do lado de dentro do portão. Foi então que eu fui lentamente caminhando para que a pessoa não me visse. Desci uma escada que ficava na frente do refeitório da empresa, com a arma em punho, e eu vi que essa pessoa andava para a direita da empresa. Então eu virei à direita, já veio na minha mente, eu vou bem devagar e vou pegar esse mala no pulo. E quando eu cheguei no local, não havia ninguém. Então eu fiz uma ronda em toda a empresa. Eu não encontrei nenhuma pessoa por ali. Mas aquilo não saiu da minha mente por dias. E os turnos seguintes não foram diferentes. Eu estava no refeitório durante a madrugada, fazendo a minha ceia. Por várias vezes eu via uma pessoa que passava na frente do refeitório. Eu saía e olhava e não havia ninguém. E não daria tempo da pessoa ter corrido, pois era um corredor longo. Se a pessoa tivesse passado e no tempo que eu saía e abria a porta, eu ainda iria ver a pessoa correndo. E vezes quando estava chovendo, eu estava dentro do meu carro. Eu sentia como se alguém estivesse sentado no banco de trás e não havia ninguém. Eu não estava cochilando, pois eu não dormia nos bicos que eu fazia de madrugada. Poderia estar cansado e com o sono que estivesse, eu não cochilava. Daí só foram aumentando os fatos sobrenaturais. Outra vez que estava chovendo, eu estava dentro do meu carro, com o carro virado para a frente da empresa. E foi como se alguém desse um murro no vidro traseiro do carro com muita força. Eu me virei rapidamente e não vi ninguém. Abri a porta do carro e saí na chuva. Não havia ninguém naquele pátio. Eu senti uma sensação muito ruim. Era como se fosse a sensação de estar sendo observado e não ver ninguém. Quem já passou por isso sabe como é. Eu fiquei ali parado na chuva e entrei no meu carro todo molhado. E quando eu bati a porta do carro, não passaram nem 5 minutos e começaram a dar murros na lata do carro, como se alguém tivesse abaixado
e dando murros na lataria do carro. Eu abri novamente a porta e não havia ninguém. Uma outra madrugada, eu estava andando dentro do pátio da empresa. Estava um calor insuportável, cheio de insetos. Eu estava usando uma camisa manga longa, pois o ataque dos insetos era grande. Então decidi ir ao banheiro da empresa. Você tinha que subir uma escada e virar à direita. O banheiro ficava no fundo, pois eu não tinha acesso ao escritório da empresa e o barracão ficava fechado. Quando eu estava na metade da escada, eu senti como se alguém tentasse me derrubar da escada. Eu senti o toque da pessoa, como se alguém me empurrasse para que eu caísse de costas. Eu me equilibrei novamente e até perdi o meu ar. Olha, foi uma sensação que eu nunca havia sentido em toda a minha vida. E a partir desse momento, todos os turnos naquela fábrica tiveram acontecimentos sobrenaturais. Eu ouvia risos, pessoas gargalhando ao longe, em locais escuros. Eu ia com a lanterna e fazia as rondas. Eu via movimentos de pessoas andando e não tinha ninguém. Quando eu passava em um local que tinha uma grande árvore, eu tinha a sensação que alguém estava lá em cima daquela árvore. Eu que vi e presenciei, sei como são esses fatos. Até que um dia foi a gota d'água de tudo o que aconteceu naquela fábrica. Eu iniciei meu turno normal às 19 horas, só que as perturbações estavam tão frequentes que eu ficava dentro do carro, na frente da fábrica, com um carro de ré para o portão. Dali eu tinha visão da fábrica toda, e quase eu não descia do carro. Muitas vezes eu ficava apertado dentro do carro, eu já ia psicologicamente preparado para não ir ao banheiro e fazer o número 2. Só que no final do turno, o dono da fábrica deixou recado para que o encarregado me passasse, pedindo para que eu fosse até um local da fábrica e desligasse um compressor que havia passado por uma manutenção e estava com defeito. Novamente subi a escada principal, fui caminhando lentamente, passei pelos corredores, dei a volta até o fundo da fábrica e desliguei o compressor. A sala do compressor era uma sala iluminada. Quando eu saí pela porta da sala do compressor, eu olhei para a frente do pátio e eu vi. Olha, eu vou descrever aqui para vocês o que era aquilo, pois eu vou chamar de aquilo. Era como se fosse um homem, só que era muito alto. Eu digo alto, pois eu tenho 1,89 m de altura. E aquilo que estava na minha frente era descomunal. As partes do corpo daquilo eram totalmente desiguais. Era um braço comprido de um lado e no outro lado apenas um braço curto. As pernas eram longas e parecia que aquilo não tinha barriga. Era como se a cintura fosse ligada diretamente no peito. E aquilo se mexia de um jeito tão assustador que era todo desengonçado e todo bagunçado quando andava. Aquele ser estava na minha frente a cerca de uns 20 metros e eu tinha que passar aonde aquilo estava para sair da sala do compressor. Eu saquei a minha arma, apontei e fui na direção. Não tinha o que fazer, eu não poderia ficar parado ali, eu tinha que sair do local. Com a arma em punho e apontando para aquilo, eu fui andando rápido e acelerando os passos. Quando eu cheguei na saída do corredor da sala do compressor, eu atirei. Eu dei 2 tiros com o meu 38 na direção daquele ser. E acreditem, não aconteceu nada. Foi como se eu tivesse atirado em nada. Aquele ser parado ali era como se não existisse. Aquele ser continuou parado, apenas olhando na minha direção. Eu digo olhando, mas eu não vi os olhos, só vi aquela coisa escura, aquela forma torta. E foi então que aquele ser se virou para o muro que dava acesso à fábrica vizinha e saiu correndo em alta velocidade, todo bagunçado, e sumiu. Esse ser foi uma das coisas mais assustadoras que eu vi em toda a minha vida. No outro dia o dono da fábrica me ligou e chamou para conversar. Eu disse que não iria conversar com ele, pois eu não iria mais voltar naquela fábrica. E ele me revelou que eu era a pessoa que tinha ficado por mais tempo naquele local. E os outros policiais e pessoas que fizeram bico no local não ficavam por mais de 1 mês. E eu fiquei trabalhando ali por 4 meses. Eu não sei dizer o que era, se era a fábrica, o terreno,
se aconteceu alguma coisa ali, teve alguma tragédia que deixou aquele lugar assombrado, mas que eu passei momentos de pavor trabalhando naquela fábrica, eu passei. Agradeço, Feliciano, a oportunidade de compartilhar aqui no seu canal esses fatos que aconteceram comigo. Agradeço de coração também as pessoas que estiverem vendo esse vídeo. Se vocês puderem me dizer qual a opinião de vocês, pois eu já pesquisei e não tive certeza em dizer o que era. Deus abençoe todos. Em breve eu estarei enviando mais fatos que aconteceram comigo, pois depois desse fato que aconteceu nessa fábrica, parece que foi aberta uma porta. E a partir daí, eu presenciei mais coisas, trabalhando na polícia e fazendo bicos. Muito obrigado, Sérgio, por ter compartilhado seus relatos nesse vídeo. Deixe a opinião de vocês nos comentários, pessoal. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, na descrição do vídeo estará o link que vai direto para o WhatsApp do canal. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui, deixando o like, compartilhando e comentando. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.